começando a série de vídeos sobre a ACLS. Serão ao todo 8 vídeos, o primeiro sobre história, o segundo e terceiro sobre suporte básico da vida, quarto e quinto, suporte avançado da vida, o sexto sobre TAC arritmias, o sétimo sobre bradiarritmias e o oitavo será a própria prova do ACLS para vocês. Você sabe o que significa stop motion? E o principal, o que isso tem a ver com reanimação cardiopulmonar? Vou te explicar. Todo mundo aqui conhece Mickey Mouse e o mundo da Disney. Walt Disney criou Mickey em 1928. Daqui a 2 anos, inclusive, eles irão comemorar 100 anos. No início, Mickey era estático. Tinha várias poses, porém era um desenho sem vida. Para aumentar seu engajamento, era preciso dar a ele vida, com movimentos reais. Walt Disney, para isso, utilizou a técnica do stop motion. Por exemplo, acho que vocês já viram esses flipbooks, onde várias fotos em sequência passam rapidamente e o nosso cérebro faz a mágica interpretando como se estivesse se movimentando. Inicialmente, os filmes criados tinham muitas falhas. Para melhorar, foram aumentando a quantidade de fotos por segundo, ou melhor, frames por segundo, para que o filme ficasse o mais fluido e real possível. No início 5 frames por segundo, depois 10, 15. Esse do cavalo, por exemplo, tem 18 frames por segundo e ainda não está perfeito, até que se chegou ao número de 24 frames por segundo, que é esse primeiro vídeo de Mickey. 24 frames é justamente a capacidade do nosso olho humano. Veja essa bola de basquete, é assim que enxergamos ela. Porém, se nosso olho tivesse uma capacidade melhor, 30, 60 frames por segundo, iríamos vê-la quicar com bem mais detalhes. Agora você já sabe, quando for criar um vídeo, fazer uma filmagem usando uma câmera, quanto maior a taxa de frames por segundo, mais detalhes serão capturados. Aqueles vídeos, por exemplo, de slow motion, são filmados com a taxa elevadíssima de frames por segundo, desde 60, 120, 240 até 1000 frames por segundo, até uma taxa absurda de 1 milhão de frames por segundo. E o que isso tem a ver com RCP? Antes, Mickey era estático, agora ele está vivo, se movendo, parece até que está respirando. Não existia um nome para descrever esse processo. Esse processo precisava ser batizado. Escolheram a palavra anima, que é o verbo em latim para respirar. O Mickey se movendo estava vivo, como se estivesse respirando. E isso passou a se chamar de anima-ação, ou seja, o ato de colocar para respirar. Ainda hoje, os filmes de desenho são chamados de desenho animados, ou filmes de animação. E justamente dessa palavra em latim que derivou a palavra animal, ou seja, aquele ser que respira. Da mesma forma, não existia uma palavra para descrever o ato de desmorrer. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias, ele reviveu. O prefixo ré é usado no sentido de repetição, fazer de novo, acontecer de novo, como em reler, reabrir, rever. E nos dias de hoje, usamos essas duas palavras com o prefixo ré para descrever a morte abortada, a pessoa que morreu, mas voltou a viver. Semanticamente, porém, elas são diferentes. Como já vimos, reanimação vem do verbo anima, em latim, que quer dizer respiração, sopro, que a respiração está muito relacionada com a vida e alma, e o sufixo ação, que é pôr em movimento, ou seja, pôr para respirar de novo, né? A pessoa que respirava, deixou de respirar, pôr para respirar de novo. Já a ressuscitação, semanticamente, tem uma acepção diferente. O verbo suscito, em latim, quer dizer acordar. Então é a ação de pôr para acordar
de novo. Como esse termo foi o mais utilizado na Bíblia em relação à questão da ressurreição de Deus, né, de Jesus, então é o termo que tem até uma conotação religiosa bíblica também, né? Talvez por isso seja o termo que é bem mais frequente nos trabalhos científicos, apesar que você pode usar de forma indistinta tanto um quanto o outro. Uma curiosidade aqui. Pela Bíblia, no primeiro livro do Antigo Testamento, o famoso livro Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está descrito como Deus criou o primeiro homem, chamado Adão. O nome próprio de Deus em hebraico é esse aí, ó, sem vogais, YHWH. E você sabe como se pronuncia? Igual ao barulho de uma respiração. Assim eu poderia falar. No versículo 7, então, está descrito como criou Adão. Vou pegar a Bíblia em latim, para ficar menos distante do fiel. Note que é em latim. Aqui Deus é chamado de Dominus Deus, Senhor Deus, né? Então vamos lá. O Senhor Deus formou o homem a partir do pó da terra, né? Soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim o homem se tornou um anima viventem, ou seja, um vivente que respira. Isso ficou conhecido como o sopro da vida, ou em inglês, the breath of life. Michelangelo, quando retratou a criação de Adão no teto da Capela Sistina, ele resolveu inovar. Repare, não tem pó nenhum na imagem. Ele quis retratar um momento após. Adão já está formado e quando Deus entrega a ele um toque de inteligência, de genialidade, justamente o que nos diferencia dos outros animais. Duas perguntas. Como sabemos disso? Michelangelo pintou nas entrelinhas justamente o órgão que representa a inteligência. E a segunda pergunta. E será que dá para dizer há quanto tempo aconteceu esse fato? Se você perguntar para qualquer judeu, eles vão falar essa data com precisão, já que o calendário deles, o calendário hebraico, se baseia justamente na criação do mundo. O ano 1 seria justamente o ano imediatamente após essa criação do mundo e de Adão, né? Tanto que no ano passado, na virada de ano deles, que se chama Rosh Hashanah, eles mudaram do ano 5.785 para 5.786. Ou seja, há 5.786 anos foi um ano que Deus criou o mundo, os animais e o homem, né? E é da Bíblia ainda onde há o primeiro relato de uma RCP bem-sucedida. No Antigo Testamento, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 34, está descrito que o profeta Eliseu deitou sobre o filho da viúva sunamita, que estava sem vida, deu uma espécie de abraço forte, e ele teria espirrado 7 vezes e recobrado sua cor e aberto os olhos. E isso ficou conhecido como o abraço da vida, The Hug of Life. Agora, no Novo Testamento, o número total de milagres feitos por Jesus variam a depender da contagem, de 35 a 40. Sem dúvida, porém, o mais impactante de todos foi um dos últimos realizados antes dele ser assassinado, a ressuscitação do seu grande amigo Lázaro. Gerou tanta repercussão que provavelmente deve ter, inclusive, abreviado o assassinato de Jesus. Vamos ver como João o descreve. Capítulo 11. Primeiro, Jesus é informado que Lázaro está bastante doente em uma aldeia distante. Jesus, na hora, retruca e fala: Você está desatualizado da fofoca. Ele já está morto. Marta, a irmã de Lázaro, chorando, reclama: Se você tivesse lá na aldeia, ele não teria morrido. É quando Jesus dá spoiler do que está por vir. Ele vai ressuscitar. Todo mundo achou que era mais uma de suas parábolas. E aí ele solta uma das frases mais bonitas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus então viaja até a aldeia, demora 4 dias para chegar.
O corpo do defunto, inclusive, já está fedendo, e ele fala: tirem a pedra. Quando a Marta, a irmã do defunto, avisa: ó, já cheira mal. E então, Jesus, com um ar mandão, usa o seu método eficaz de RCP de alta qualidade: um grito e uma ordem. Lázaro! Vem pra fora! Sem dúvida, é um dos momentos mais representados de toda a Bíblia, né? Em várias pinturas, vários quadros, inclusive na música também, né? Essa música de Aline Barros é super famosa, né? Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há. Ou seja, na Bíblia tem esses dois relatos de ressuscitação bem-sucedida, um abraço do profeta Eliseu e um grito de Jesus, né? Com certeza esses métodos não conseguiram ser replicados para nós comuns, né? E na história, o que é descrito? No Império Romano, né, desde antes de Cristo, os únicos métodos descritos é o método da flagelação, que a pessoa morria e era chicoteada até de todas as formas para ver se revivia, mas obviamente não surtia efeito, né? Como a pessoa ficava gelado, eles tiveram a grande ideia de, ó, já que ela está gelada, vamos tentar aquecer o corpo. Começaram a tacar fogo no defunto, na barriga principalmente, com a ideia de tentar ter algum sucesso, mas também era um método ineficaz, né? Passaram quase 2000 anos sem surgir nenhum novo método, até que o suíço Paracelsus teve a ideia: se o morto para de respirar, por que não forçamos uma respiração nele? Para isso utilizou o fole, esse instrumento usado para acender lareiras, né? Obviamente também não teve nenhum sucesso. Você tem medo de ser enterrado vivo? Acho que não. Ninguém hoje em dia tem esse medo. Porém, houve uma época da humanidade que esse medo era corriqueiro, lá pelo início dos anos 1700. Porém, ainda hoje em dia, vira e mexe é comum encontrarmos casos, sobretudo na internet, de velórios onde o possível defunto estava, na verdade, vivo. Esse caso aí aconteceu no Equador e a idosa foi vista respirando em seu próprio velório, né? E foi justamente esse medo de ser enterrado vivo que foi um divisor de águas. Por exemplo, culminou com esse texto: a necessidade de ter uma regulamentação sobre os enterros, para diminuir a possibilidade de enterros de pessoas vivas. Esse texto é de 1746. Por causa disso, começaram a surgir novos métodos, tanto para melhorar o diagnóstico do morto, quanto para tentar reviver o defunto. Um desses métodos que surgiram é bizarro aos olhos de hoje. Era indicado para os casos de morte por afogamento. Alguém teve a brilhante ideia de insuflar fumaça quente no fiofó do defunto. E isso se chama fumigação, ou em inglês, tobacco smoke enemas.
Aqui vemos esse trabalho, que foi fundamentado com várias referências bibliográficas sobre o tema, e algumas fotos dos equipamentos usados para realizar essa RCP um tanto quanto indigna. Aqui vemos um vídeo criado por IA de como seria o procedimento naquela época. E aqui uma pintura de um caso de uma vítima de afogamento, onde foi utilizado com sucesso o método de fumigação. Na pintura seguinte, o ex-morto, agora revivo, com uma cara um tanto desconfiada, talvez fruto do fogo no rabo que sentia. Note na parte inferior da pintura os equipamentos usados na fumigação salvadora. A famosa fumigação ganhou destaque nessa época, porém era restrita aos casos de afogamento. Por isso, era necessário novos métodos para os casos de não afogamento, e um desses casos surgiu em 1770, que era o método de inversão. Não bastasse pendurar o defunto de cabeça para baixo, de preferência deveria ser feito em uma árvore. Logo após, surgiu o método do barril. O defunto morto era para ser colocado com um barril no abdômen e ser tracionado tanto para frente quanto para trás, em movimentos repetitivos. O século XVIII, ou seja, os anos de 1700, foram tão prolíficos para a história da RCP que em 2019 foi publicado na revista especializada Resuscitation um trabalho que citava todos os métodos de ressuscitação da época, com destaque claro para a fumigação. Pega a pipoca. Pendurar pelos pés, rolar com o barril e soprar a fumaça quente de tabaco no ânus a gente já tinha visto. Além desses, pimenta e vinagre na boca, cobrir o corpo com esterco, né? Enema intrarretal quente e sangramento pela jugular. E o creme de la crème, esse que é o mais impressionante, despejar urina quente na boca, tinha que ser quente, e deitar o morto entre duas pessoas vivas nuas. Já escolheu o tema da oração de hoje à noite? Poderia ser assim: obrigado, Pai, que eu tive a sorte de fazer medicina no século XXI. Porque veja, se você fosse residente ou estudante daquela época, quem você acha que seria o escolhido para fazer o Golden Shower no recém-defunto, ou mesmo quem teria que ficar pelado, deitado ao lado do morto? Já imagino aqui como seriam as escalas da época. Código azul. O leito 1 parou. Olha aí na escala quem é o doutorando que vai fazer xixi nele. Por isso, eu te proíbo, nunca mais reclame dos 2 minutos de massagem cardíaca. Saindo dos anos 1700 e entrando agora no século XIX, 1803 surgiu o método russo, que era enterrar a vítima com neve. Realmente tem que ser russo esse método, né? Em 1812, surge o método do cavalo a trote, que era botar o morto em cima de um cavalo e trotar com o cavalo com o morto em cima. Ou seja, até 1812, um hospital que quisesse ser especialista, referência em ressuscitação, teria que ter à sua disposição muito esterco, um barril, uma árvore por perto para poder pendurar o morto de cabeça para baixo, um cavalo para trotear, neve, né? E um doutorando sempre bebendo água o plantão inteiro que tivesse na escala para poder fazer o Golden Shower no recém-morto, né? Em 1829 surge o método de Leroy, que foi a primeira vez que foi sugerido uma massagem num defunto, né?
só que a massagem era feita com as duas mãos e ao mesmo tempo, uma no tórax e outra no abdômen. Logo depois, em 1831, surge o método Dalrymple, que dois socorristas pegam um morto, enrolam num lençol, de forma que o morto ficava enrolando em direção a um socorrista, depois o outro enrolava na própria direção, ele ficava rolando para lá e para cá. Quase 100 anos depois, sem nenhuma inovação, surgiu o método de Eisenmenger, que era uma máquina que sugava o tórax do paciente, tentando fazer também que ele voltasse a respirar, mas também sem sucesso. Em 1932 surge o método de Roger Nelson, que teria que colocar a vítima de bruços e ficar comprimindo o tórax dela e também e levantar os braços de forma sequenciada, né? Mas também sem sucesso. Tudo começou a mudar de fato no final dos anos 50, quando começaram a surgir cada vez mais trabalhos científicos sobre o tema. Em 1958, por exemplo, teve o grande marco do beijo da vida, Kiss of Life, que seria a famosa ressuscitação boca a boca. O socorrista comprimia o nariz da vítima e soprava com força, heroicamente na sua boca. Em 1960, 2 anos após, foi acrescentado as compressões torácicas e pela primeira vez usado o termo RCP. Inclusive, naquela época, ficou conhecido como Pulse of Life. Duvido vocês terem ouvido falar desse trio. São cardiologistas do famoso Hospital John Hopkins. Foram justamente eles que cunharam o termo reanimação cardiopulmonar, indicando que as compressões torácicas deveriam ocorrer ao mesmo tempo da respiração boca a boca, apenas alternadamente. E por que vocês nunca ouviram falar deles? Seria talvez pelos seus nomes nada fáceis de pronunciar e trava-línguas? Covenhoven, que é esse senhor de cachimbo na boca, foi o principal, né? James Jude e Guy Knickerbocker. Aí sempre ficava Covenhoven, Jude, Knickerbocker. A American Heart Association endossou o método, não perdeu tempo e apenas 2 anos após criou esse filme de treinamento de 26 minutos chamado Pulse of Life. Foi produzido por Gordon e Adams e foram esses dois produtores que criaram a famosa sequência de atendimento ABC. Every medical, paramedical, and life-saving organization must provide a continuing program of training and practice in CPR. O curso foi aprimorado em 1968, mas manteve o nome Pulse of Life, e é interessante notar essa orientação da taxa de compressões / ventilações em função do número de socorristas. Se tivesse um socorrista, era 15:2, com o detalhe de ter uma meta de 80 por minuto. Engraçado que se aumentasse o número de socorristas, a meta de compressões caía para 60 por minuto e a taxa de alternado seria 5:1. Essa é uma ilustração de 1964. Peter Safar, que era um médico europeu, aproveitou o ABC e ampliou até a letra I, o mnemônico, né? Era simples. A, estender a cabeça. B, aplicar 3 a 5 insuflações pulmonares. E C, comprimir o coração de forma muito fofa, uma vez por segundo. Aí o estranho vem agora. Se houvesse retorno venoso, que você iria para D, E, F, onde depois de HI, né? Onde a D seria drogas, eletro e F fluido, né? E aí que vem engraçado, só aí que você iria checar o ritmo da letra E se houvesse a fibrilação ventricular que você iria aplicar a desfibrilação, que já estava indicada mesmo nesse ano aí, né? Quem inclusive estudou sobre desfibrilação foi justamente Covenhoven, o mesmo que cunhou o RCP, né? E depois vem a letra G, HI. G seria pesquisar causas reversíveis,
mesmo naquela época já existia a recomendação de hipotermia, caso o paciente não tivesse recuperado a consciência, e a letra I seria levar o paciente para um ambiente de UTI. Algumas datas importantes. 2 anos após aquele ABCD EFGHI de SAFA, no JAMA houve essa publicação famosa, que foi a primeira vez que foi publicado um guideline sobre ressuscitação cardiopulmonar. Essa data é famosa, tá? 24 de outubro de 1966, tá? Em 74 foi criado pela American Heart e foi publicado no JAMA também o primeiro curso ACLS, para unificar a forma de ensinar. A ideia era essa, unificar para o mundo inteiro, né? Esse curso ele foi atualizado em 80, 6 anos após, 86, 92, depois teve um gap de 8 anos, nos anos 2000. E após os anos 2000, ficou determinado que ele iria ser atualizado a cada 5 anos. Foi 2005, 2010, 2015, 2020, né? E agora em 2025. Detalhe que ele é sempre atualizado em outubro, para homenagear esse trabalho do JAMA de outubro de 66, tá? Aí está representado os 3 pilares do ACLS, né? Ciência médica, que é o incentivo a pesquisas médicas com trabalhos com alta qualidade de evidência. Educação eficiente, o incentivo ao ensino sempre com os guidelines mais atualizados e implementação nos hospitais. Apenas assim haverá uma taxa de sobrevida cada vez mais interessante. Desde 1974, quando o curso ACLS foi criado, e até hoje, né, é um curso para parada cardíaca. Coloquei aí cardiac arrest para você já se habituar com os termos em inglês, e no subtítulo já está dizendo, é um guideline para CPR e SCC em inglês, né? CPR seria a ressuscitação cardiopulmonar e o SCC seria o cuidado da emergência cardiovascular, né? Então são para esses 2 universos que se interrelacionam, que é voltado esse curso ACLS. E não falei, mas o termo ACLS significa Advanced Cardiovascular Life Support, né? Que é o suporte avançado da vida cardiovascular. Na filosofia do curso, o atendimento deve ser em corrente, uma corrente de sobrevivência. Um item leva ao seguinte, que leva ao seguinte, e assim sucessivamente. Todos são importantes. Existe a corrente para a parada dentro do hospital e a corrente para a parada extra-hospitalar. Em ambas, poderíamos dividi-las em 3 pilares. Primeiro, o rápido reconhecimento da parada. Segundo, o início do tratamento imediato, com foco para desfibrilação e RCP de alta qualidade. E, por fim, os cuidados pós-parada. O guideline inteiro vai ser resumido em uma quantidade de sugestões e de recomendações. Vai se basear nos trabalhos mais recentes sobre cada tema específico, e a qualidade desses trabalhos serão divididas de A até C, onde A são os trabalhos de melhor evidência, né? E baseado nesses trabalhos que será determinada a força da recomendação. Se uma recomendação de fato, que é a classe 1, ou apenas uma sugestão classe 2, e até uma recomendação ou sugestão para não fazer alguma coisa. Em 2020, ao todo são 491 recomendações / sugestões, porém cerca de 33% foram classe 1 de recomendação e apenas 1% delas com nível A de evidência. Quando você pega o guideline de 2025, aumentou para 760 recomendações / sugestões, mas as proporções de força de recomendação e de qualidade de evidência se mantiveram igual ao de 2020. E aqui algumas das recomendações com nível A de evidência, né? O início imediato da RCP, mesmo por socorristas leigos, a administração precoce de epinefrina imediata, assim que for descoberto que o ritmo é um ritmo não chocável.
dispositivo de feedback visual ou capnógrafo em tempo real, né? Se não for possível o acesso vascular, o acesso intraósseo é a segunda escolha. Após a RCP, com sucesso ou com insucesso, deve ser feito debriefing, que é chamar toda a equipe que participou para discutir os detalhes do que eles viveram, né? E após o retorno da circulação espontânea, fazer oxigenação, controle de PA, discutir se vai para o CAT ou não, e o controle de direção à temperatura e com neuroprognóstico multimodal. E uma das mensagens importantes do 2025 é que, apesar dos benefícios recentes, menos de 40% dos adultos recebem RCP iniciado por leigos e menos de 12% têm um DEA aplicado antes da chegada do suporte médico de emergência. E esses números é o grande objetivo, eles precisam melhorar.